Olá! Hoje a gente vai desvendar juntos aquelas partes mais espinhosas da gramática portuguesa. A ideia é ter uma abordagem estratégica, sabe? Focando exatamente no que é mais importante para passar em provas e concursos. Olha, é normal se sentir um pouco perdido com a complexidade da nossa ortografia, mas uma abordagem focada faz toda a diferença. O grande segredo não é saber tudo de cor, mas sim estudar de forma inteligente, mirando naquilo que realmente cai nas provas. E por falar em estudar de forma inteligente, uma análise estatística de provas recentes de alto nível da banca FCC revelou uma coisa incrível. Quase 10% de todas as questões cobram apenas 3 áreas-chave da gramática. É exatamente aqui que o estudo direcionado supera e muito o estudo exaustivo. Então, a nossa energia tem que ser concentrada aqui, ó. Acentuação gráfica, ortografia oficial, que, claro, inclui as novas regras do hífen, e o uso da crase. Juntos, esses três assuntos formam um trio poderosíssimo nas avaliações. Ok, vamos mergulhar no nosso primeiro desafio, entender as principais mudanças do acordo ortográfico, aquelas que vivem aparecendo nas provas. E vamos começar com uma despedida. Pois é, o novo acordo simplesmente removeu o trema. Aqueles 2 pontinhos em cima do U, de palavras em português como 50 e linguiça. Foi, sem dúvida, uma simplificação muito bem-vinda. A única exceção que sobrou é para nomes estrangeiros e seus derivados, tipo Müller ou Bündchen. Fora isso, podemos dar um adeus definitivo ao trema na nossa escrita do dia a dia. O hífen parece um labirinto, né? Mas, na verdade, existe uma lógica por trás das regras. Se a gente entende essa lógica, fica muito mais fácil acertar as questões. Vamos detalhar agora os cenários mais importantes. O ponto crucial aqui é o seguinte: as letras R e S são duplicadas para manter aquele som forte que elas teriam entre vogais. É uma regra que faz todo o sentido do ponto de vista fonético. Aqui é bom pensar no hífen como um separador mesmo, sabe? Ele existe para evitar que duas vogais idênticas se fundam num som só, o que garante a clareza na hora de pronunciar. É uma barreira visual e sonora. Bom, aqui a lógica é justamente a oposta. Quando as vogais são diferentes, elas podem se juntar sem criar nenhuma confusão de som. Então a escrita fica mais fluida, sem precisar do hífen para separar. E para simplificar ainda mais a nossa vida, alguns prefixos sempre exigem o hífen. São casos fixos, bem fáceis de memorizar para não ter mais erro. E aqui vai uma dica de ouro para aquela dúvida rápida. Na hora de escrever, é só trocar. Um aluno mau é um aluno bom. Alguém que escreve mal, escreve bem. Um truque simples, mas que é infalível. Vamos agora para o tópico que mais cai dentro do nosso trio de assuntos. Vamos ver como o novo acordo simplificou as regras de acentuação e eliminou alguns acentos que já estavam, assim, bem enraizados na nossa memória. Os acentos nos ditongos abertos ei e oi foram embora, mas só das palavras paroxítonas, ou seja, aquelas em que a penúltima sílaba é a mais forte. Mas atenção, se a última sílaba for a tônica, como em herói ou papéis, o acento continua lá, firme e forte. A mesma coisa aconteceu com os acentos que marcavam o hiato em palavras com E duplo ou O duplo. Eles não existem mais. A pronúncia continua a mesma, mas a grafia foi simplificada. No entanto, alguns acentos diferenciais que são cruciais para o significado da frase, esses continuam. Por exemplo, o acento circunflexo em pôde, para diferenciar do presente pode, e em por, para não confundir com a preposição por. O acento circunflexo também sobrevive para marcar o plural dos verbos ter, vir e os verbos derivados deles. É importante lembrar, no singular não tem acento, mas no plural o circunflexo é obrigatório para a concordância ficar certinha. Chegamos ao nosso desafio final, a crase. Ela é vista por muitos como um bicho de 7 cabeças, mas, na verdade, ela é bastante lógica quando a gente entende a função dela. Na essência, a crase nada mais é do que a combinação de 2 As em um só. E o acento grave, aquele virado para a esquerda, está ali só para indicar que essa fusão aconteceu. Não é um acento de tonicidade, é um indicador de fusão. E agora, o teste que resolve a maioria das dúvidas. Para saber se usa crase, é só fazer uma troca simples. Pegue a palavra feminina e substitua por uma masculina. Se a frase pedir ao, então a crase é necessária. Olha o exemplo. Fui à feira. Se a gente troca feira por mercado, fica fui ao mercado. Funcionou? Pediu ao? Então pode usar a crase sem medo. E olha, saber onde a crase não é permitida é tão útil quanto saber quando usar.
Por exemplo, nunca, jamais, se usa crase antes de verbos ou de palavras masculinas. Só de memorizar essas proibições, já se elimina uma quantidade enorme de erros. Resumindo a história toda, um foco estratégico em regras de alto impacto, como essas que a gente viu aqui, melhora drasticamente a escrita e, claro, o desempenho nas provas. O segredo é sempre otimizar o tempo de estudo. Bom, essa nossa análise passou pelas regras atuais. Mas a gente sabe, né? A língua é um organismo vivo, está sempre em movimento. E isso, claro, nos deixa pensando. Qual será o futuro dela? Que outras simplificações ou, quem sabe, novas complexidades ainda vêm por aí?